Pô, eu tenho 40 bi em caixa, né, que eu roubei. Eu não vou devolver de uma vez, eu vou devolver em 5 anos, então espera aí. Se eu tenho 40 bi que eu roubei, e eu vou devolver esses 40 bi, em 5 anos eu invisto esse dinheiro que eu roubei e que já tá legalizado que eu já vou devolver, e aí só com o fruto do roubo, demonstra isso. Eu confesso pra você que a minha expectativa, se você fosse perguntar 6 meses atrás pra mim, eu diria pra você que o Renan, ele só iria bater a marca dos 10% depois do início da campanha. Hoje eu tô muito seguro que antes de começar a campanha, o Renan já vai estar com no mínimo 10% e eu diria que no mínimo 10% em todos, se não praticamente todos os institutos de pesquisa. Então, Que dia é mesmo? O início oficial é agosto, não é? o início oficial é 16 de agosto. 16 de agosto. E que é onde tem já o debate da Band, que é o primeiro, né? Então, o primeiro elemento, vencer o desconhecimento, e o segundo elemento, nessa estratégia de vencer o desconhecimento, entra aquilo que eu já falei sobre a visita aos menores municípios, que gera Quando o Renan passou pelo Maranhão, todos sem exceção, os deputados do Maranhão vieram falar comigo, né? Alguns bravos porque o Renan tinha batido no prefeito deles, outros felizes porque eles faziam oposição aos prefeitos que estavam lá. Mas todos falaram, olha, ninguém nunca causou uma impressão tão grande no Maranhão quanto o Renan passando lá. Ninguém, assim, geralmente o pessoal passa no Maranhão e fala: o Estado é miserável, mas o povo é bom e eu vou cuidar desse povo. O Renan foi o único que chegou lá, desceu a lenha, falou que tá na miséria, que tá numa desgraça, que a culpa da desgraça do Maranhão é da classe política do Maranhão e, consequentemente, também do próprio eleitor que votou mal e que aquele ciclo, né, de coronelismo precisava ser quebrado, e colocando todos os problemas e mostrando. Mostrou até o problema lá da favela do Coroadinho, que gerou o furdunço também, com o prefeito, com não sei o que, não sei o que lá. Essa estratégia tem funcionado, Felipe, de você ir falar dos problemas, falar da maneira dura, falar de uma maneira incisiva e de uma maneira criativa também, né? Nós fomos criados nessa economia de atenção de rede social, então o Renan, ele sabe trabalhar o gancho, né, do começo do vídeo pro cara parar. Opa, tô rolando, 3 segundos desse vídeo aqui, tá, deu vontade de assistir. A gente sabe trabalhar com isso e é nessa linha, é nessa pegada que a gente tem trabalhado. Tem um outro elemento que com certeza vai ter quer dizer, possivelmente terá ainda mais influência nas eleições, cara, que é o escândalo do Banco Master, né? Esse daí é uma caixinha de surpresa que ainda pode sair algumas coisas, né? Não para de sair o tempo inteiro novidade, né? Cara, tu que tá lá há um tempão, há quanto tempo vocês já sabiam, vocês desconfiavam que tinham coisa esquisita ali no Vorcaro? Não, no Vorcaro, eu acho que, cara, pelo menos eu, pessoalmente, 2, 3 anos já tava bem difundido que, tipo assim, cara, esse CDB não existe, né? Esse negócio aqui, bom, mas peraí. Como é que o Vorcaro pensou num negócio que, pô, o Itaú, o Bradesco, o BTG, XP, o Nubank... Cara, não é que ele pensou num negócio que os outros não pensaram, que isso seria natural, mas como é que ele pensou num negócio tão escrotamente mais lucrativo do que os outros? E outra coisa que tava escancarado o esquema de pirâmide. Ele, na propaganda, já colocava, olha, se der merda, o fundo garantidor te garante. Falou, não, pera, um cara que utiliza isso institucionalmente como propaganda, ele tá falando, gente, né, não é nenhum investimento seguro aqui não, mas fica tranquilo que vai lá o FGC e cobre. Então, já é um desvirtuamento, né, do sentido do fundo garantidor de crédito, que o cara use aquilo, olha, pode botar aqui que qualquer coisa, se quebrar, você vai ter esse dinheiro. Exatamente, o fundo garantidor é justamente para o impensável, né? É justamente, pô, teve uma quebradeira tão feia que o banco não conseguiu te pagar. E não é um investimento, né, que o banco fez, utilizou esse fundo como garantia. Ele não é para ser garantia para o banco fazer negócio, né? E, aliás, eu acho que o FGC precisa ser todo redesenhado porque ele gerou esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que né, chama-se na economia já há muito tempo, e que foi um termo muito utilizado também na crise do subprime, que é o moral hazard, né, que é o risco moral. Quando você cria um incentivo, né, para um mecanismo fraudulento, no caso da crise do subprime é o seguinte, bom, bancos fizeram investimentos arriscados. O governo foi lá e salvou os bancos.
Qual que é a notícia que você passa para os bancos que não fizeram investimentos arriscados? Faça investimentos arriscados que o governo vai te salvar, né? Aumenta o risco, aumenta seu prêmio. Se você conseguiu o prêmio, ótimo, você lucrou. Se você não conseguiu, o governo te salvou. Então, eu acho que esse desenho institucional tá muito mal feito. Outro ponto. Eu não, apesar de saber que tinha rolo ali, por causa da evidência que estava colocada, eu não sabia que teria essa magnitude de envolver, por exemplo, de chegar em ministro supremo. Eu imaginava que chegaria em ministro supremo, né? De chegar em petista, em bolsonarista e no centrão ao mesmo tempo. Eu falei, não, evidentemente tem político envolvido nisso aí, porque uma coisa não chega nessa magnitude sem ter gente do primeiro escalão envolvido, mas todo mundo, aí não. Só que assim, o que eu escuto, né, lá hoje, é de que só saiu, isso eu já escutei algumas vezes, de que do celular do Vorcaro só saiu 5%, que tem 95% de coisa do celular do Vorcaro para sair. Outra coisa que eu escuto recorrentemente, aí não sei se é lenda, se é verdade, eu acredito nisso porque eu já escutei de tantas fontes diferentes, com, digamos assim, narrativas batendo de pessoas que não se conhecem, que não faria sentido ter combinado versão, mas de que vai sair vídeo do Flávio, né? E até já saiu notícia falando que o Flávio já tá preparando a narrativa para se defender, não sei o que lá. Né? Já escutei isso também. Então, o escândalo do Banco Master ter estourado, não é? Para a candidatura do Renan, é ótimo poder mostrar que os seus adversários são ladrões. Né? O Renan ele tem toda a liberdade de chegar num debate, chegar pro Flávio e o dinheiro que você roubou junto com o Vorcaro do Banco Master. Ou você vai falar, não, era só para um filme do meu pai. Falou, amigo, o cachê do Jim Caviezel tá 130 milhões? Você tá de brincadeira, né? Você não contratou a Sidney Sweeney, você não contratou o Pedro Pascal, você contratou o Jim Caviezel, cara. Você quer enganar quem? Porra, é óbvio que você roubou esse dinheiro. Coloca, e aí eu vejo muito bolsonarista batendo nessa tecla, né, muito cegamente. E aí, o que eu falo pra esse bolsonarista é o seguinte, imagine que vazou um áudio do Lulinha pedindo dinheiro pro Marcelo Odebrecht pra fazer um filme sobre o Lula. Você ia falar, não, é só um filme? Ou você ia falar, obviamente, isso é coisa de bandido. É um bandido pedindo dinheiro pra outro bandido porque tem uma contrapartida de bandido envolvendo a bandidagem. Ah, não, mas quando é o Flávio Bolsonaro, veja bem, é melhor isso do que Lei Rouanet. Falar, meu, você tá me tirando, né? E aí, da mesma maneira, o Lula, né? O metade do escândalo do Banco Master, chutando ali, fazendo um chute grosseiro, é a participação do PT. Né? O sócio oculto do PT no Banco Master é o Augusto Lima, figura conhecida da política baiana, que comprou a massa falida lá de um mercado estatal, que tinha lá um cartão que não valia para nada, de repente esse cartão passou a valer tudo porque tinha um monopólio do crédito consignado na Bahia, e quem operou tudo isso? Jacques Wagner. Jacques Wagner que... Isso eu vi algum jornalista comentar, que eu não me lembro, mas achei muito curioso, né? Na Lava Jato, quando teve busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, pegaram um monte de relógio de luxo, né? E aí ele falou que era tudo falsificação chinesa. E dessa vez, é verdade isso? Que eu vi um jornalista falar, mas nem sempre, o Felipe, não sei foi a coluna do Hélio Gaspari, eu acho. Hélio Gaspari? Que tava falando da questão da China. Mas não tem esse elemento objetivo agora do que ele tá alegando sobre a procedência do relógio. Porque teve busca de novo. Não, teve a busca e apreensão. Né? A Polícia Federal fez a foto daquilo que foi encontrado, daquilo que foi apreendido. Tinha cerca de R$500 mil em dinheiro e 13 relógios que nós contamos ali nas imagens. E eu fui um desses jornalistas que apontou lá na época da Lava Jato que o Jacques Wagner tinha relógios de luxo, que estavam sendo associados aos esquemas. 13 nessa operação agora, né? Lacrou 13, exatamente, de relógio. E quantos braços ele tem, né? Até onde a gente sabe, 2, né? Então, parece que vários alvos da Lava Jato estão reincidindo no noticiário policial. Isso eu garanto que nunca vão achar 14 relógios de luxo na minha casa. Mas, piadas à parte. Mas um computador muito brabo pra tu jogar um Dota é possível. Não, todo o meu dinheiro tá no meu computador. Tá. Ali, o meu computador tá declarado, então assim, não vai ser surpresa pra ninguém. Esse é um relógio de esporte comprado com salário de deputado federal? Exatamente, assim, que aí a única mentira que eu conto pra vocês é que eu faço esportes com esse relógio. Mas, bom, ali você vai encontrar, né, minha 4090 é onde tá o meu dinheiro. Entendi. Mas enfim,
Jacques Wagner que foi intimado pra a depor, né? Exato. Não, Polícia e aí, Federal. da mesma maneira que o Renan vai poder ir pra cima com muita tranquilidade do Flávio sobre o escândalo de Banco Master, também vai poder ir pro Lula. Vai falar, e aí? E o seu amigo, o seu candidato, o seu líder do governo, Jacques Wagner, né? Você vai falar que, pô, encontraram 13 relógios de luxo, você vai falar que aquele negócio lá que ele usou dinheiro do Vorcaro pra pegar um apartamento pra filha e aí depois ele ia pagar, não sei o Do quê. Augusto Lima, né? Que ele do pediu pro Augusto Lima, e o isso. Augusto Lima pagou o apartamento que ele disse que era pra filha, e aí só depois da batida policial ele disse que depois iria pagar. Que coincidência, né? Pô, eu peço pra um amigo, e que amigo, né? Pô, eu imagino, ô Igor, pô, você é um amigo meu, vai lá, compra lá, uns quantos milhões que era o apartamento? Cara, o Igor nunca comprou um apartamento pra Pô, mim. desculpa, Nunca. cara. Mano, compra um apartamento lá de, sei lá, 15 milhões lá pra mim que eu te pago depois. Falou, pô, que amigo é esse? Né? Pô, Realmente. esse é um baita de um amigo. Aí, esse amigo, coincidentemente, foi beneficiado por um decreto assinado por você. Olha só, quando você tava no governo do estado da Bahia. Então, assim, e outra coisa, o Lula recebeu o Vorcaro no palácio. O Lula recebeu o Vorcaro no palácio e chamou o presidente do Banco Central e chamou o ministro de Minas e Energia, quando o Vorcaro tem negócios no setor elétrico, né? Então, peraí, que história é essa? O presidente da República chama um banqueiro, notoriamente um bandido, assim, gente, existe um relatório que é feito para o presidente da República das pessoas que ele recebe. Existe um serviço de inteligência, né, que você puxa a capivara, você é o presidente da República, você não recebe qualquer um, né? Você tem a ficha da pessoa que você quiser, que você vai receber por padrão, fazem das pessoas que você vai receber. Então, assim, não tem nenhum menino ali. E aí, o Lula não sabia quem era, mas chama o ministro especificamente para atender os interesses daquele cara. O Silveira tava lá de bobeira na rua, falou, ministro, vem aqui que eu vou receber um amigo meu. Pô, chamou o presidente do Banco Central para atender o cara que justamente tinha um problema no Banco Central. Então, enfim, isso nos coloca numa condição de muita vantagem, né? Mas assim, esse é um caso, como tu disse aí, ele envolve todo mundo. Então é direita, esquerda, centrão, judiciário, todo mundo, geral. Nesse sentido, cara, a Polícia Federal fica esmagadíssima aí pra fazer correr, de fato, a investigação. Tu acha que isso vai andar? Tu acha que a gente vai ver uma delação do Vorcaro pra valer? Tu acha que isso acontece, que as pessoas estão lidando com isso, sabendo que é um ano eleitoral e tudo mais? Porque tudo isso influencia em como as coisas andam no Brasil. Olha, eu acho primeiro que a Polícia Federal, até agora, tem dado demonstrações de querer avançar com a Uhum. investigação, né? Ela não avançou sobre personagens menores, né? A gente tá falando da principal liderança do Centrão, que é o Ciro Nogueira, e a Polícia Federal foi pra cima. Uhum. A gente tá falando do líder do governo, de quem tá ocupando o Palácio do Planalto, que é o Jacques Wagner, a polícia foi pra cima. Não sei quem vazou o contrato lá do Alexandre de Moraes, nem o negócio lá do Taiaiá do Toffoli, mas saiu, né? Então, se saiu, é porque alguém investigou, isso já estava nas mãos da Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que vazou? Foi o advogado da defesa do próprio Vorcaro para tentar dar um recado pro Supremo, falar, ô rapaziada, então, eu tô aqui, né? Tô preso, né? E o Vorcaro, ele não é um guerrilheiro como o Zé Dirceu. Que tá acostumado. Ele não tem cabeça Aham. pra ir preso, ele é um playboy. Tanto que nos primeiros dias de prisão saiu notícia que ele tava socando a parede em surto, né? Pô, o cara tava acostumado, né, a mandar, né, listas de transmissão com bom dia, solzinho e coraçãozinho pra 3, 4 modelo. Né, pô, eu li a quebra do Vorcaro. Né? Então, assim, Tu leu? eu sei que, porque chegou na CPMI do INSS. Uhum. Então, assim, E importar garotas de programa para a Noite das Astronautas. Felipe, eu acho importante que você tenha dito garotas de programa, porque eu vejo a imprensa muito levianamente utilizando a expressão modelo. Eu falo, mano, é uma ofensa pra quem é modelo de verdade. É Você falar verdade. que, não, gente, pelo amor de Deus, é prostituta, né? Porra, né? Mas, enfim, tem né, o negócio da Noite das Astronautas. Então, assim, eu li a quebra do Vorcaro, eu sei que o Vorcaro tinha tudo menos uma vida difícil, né? O máximo do sufoco que ele passava é tentar fingir ali pra Marta Graef que ela não era corna. Tirando isso, ele não tinha grandes dificuldades na vida. Então, assim, eu não imagino ele aguentando muito tempo de prisão. Só que, mesmo preso, ele ainda tentou meter o malandrão, né? Porque
Eu não sei se eu vou falar os valores exatamente agora, que não me vem à cabeça, mas na primeira proposta de delação, eu acho que ele tinha falado em devolver ali 20, 30 bilhões de reais, uma coisa assim. O Felipe tem uma memória melhor que a minha. Chegou-se a falar em 40 bilhões, mas se acreditava que ele tinha 60 bilhões a devolver. Isso. Então, assim, primeiro ele ofereceu 40. E ainda era 45 anos, não era uma coisa assim? Tudo devagar. No início, na verdade, acho que foi 20, aí depois subiu para 40, mas sabiam que ainda tinha então, mais. Então, assim, ele ainda tentou fazer a PF e a PGR de otário, né? Porque, primeiro, eu tenho 40 bi em caixa, né? Que eu roubei. Eu não vou devolver de uma vez, eu vou devolver em 5 anos. Então, peraí. Se eu tenho 40 bi que eu roubei, e eu vou devolver esses 40 bi, em 5 anos, eu invisto esse dinheiro que eu roubei e que já tá legalizado, que eu já vou devolver. E aí, só com o fruto do roubo, esse fruto legalizado, eu vivo como bilionário. Pô, vamos lá, vamos supor, cada ano... vamos supor que cada ano eu devolva lá 4, 8 bilhões de reais. Pô, eu deixo o resto rendendo. Aí, ainda descobre que ele tinha mais 20. O cara ainda tava guardando 20, além da malandragem dele investir aquele outro roubo. Então, eu acho, pelo que eu escuto, né, que ele não tá conseguindo e não vai conseguir fazer a delação, porque ele tentou dar passa-moleque muito tempo na PF e na PGR, e que tanto a PF como a PGR consideram que, gente, nós já temos muita coisa. Nós já temos coisa o suficiente para incriminar gente muito poderosa. A não ser que o Vorcaro dê alguma prova muito cabal sobre uma pessoa muito importante, que esse é um ponto da delação premiada também, né? Você só pode fazer delação se for para entregar alguém maior que você, Perfeito. né? Não faz sentido, sei lá, o CEO da Odebrecht entrega o faxineiro. Não, precisa entregar alguém acima. Então, ele precisaria dar alguma coisa muito contundente com alguém que esteja acima dele. Não apresentou. Se não apresentou, eu acho melhor que ele apodreça lá e que a PF trabalhe com aquilo que tem. No judiciário, tudo está dependendo do André Mendonça. Por quê? Apesar dele não decidir as coisas sozinho, se ele abre sigilo, se ele determina busca e apreensão, se ele determina prisão e as provas são muito robustas, os outros ministros ficam constrangidos de votar contra a decisão dele. Então, empreendendo, fazendo busca e apreensão e tornando documentos públicos, ele constrange os colegas a votar, porque aí todo mundo vai cair matando, falando, ué, da mesma maneira a prisão do Vorcaro. Por que foi tão fácil manter a prisão do Vorcaro? Porque ele não é poderoso? Porque ele não tem influência no Supremo? Não, mas é porque já tinha tanto elemento contra ele. O André Mendonça bancou. Que os outros ministros, falaram, cara, vai ficar muito feia a minha situação aqui e eu posso até virar um holofote para me investigarem, caso eu me investigarem no sentido da imprensa ir atrás e investigar do porquê que eu votei para soltar o Vorcaro. Então, cara, tá nas mãos dele. Até agora, o que eu tenho escutado e o que eu tenho visto é de que ele é um cara correto, que não cede à pressão e que tem conduzido bem. Até agora. Na CPMI do INSS, ele tomou decisões, principalmente em relação a habeas corpus de investigados, decisões que eu discordei e discordei muito. Mas, até agora, tá? Eu sempre deixo muito claro, porque depois ele toma uma decisão no futuro que é horrível, né? E aí eu fico comprometido. Mas até agora, ele tem demonstrado nessa investigação correção e vontade de levar em frente. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.